Espírito Santo, depender de Ti, para que possamos falar da Tua parte e ouvir e compreender segundo a Tua boa vontade. No nome de Jesus. Amém. Quero saudar a Santa Igreja do Senhor com a paz de Jesus. A paz do Senhor. Quem está feliz com Cristo neste dia? Quem veio adorar a Jesus? Por isso, é um prazer sempre falar da parte de Deus. Sabemos desde o princípio que é uma grandiosa responsabilidade. E ninguém pode tomar esta honra para si mesmo, senão pela misericórdia e graça de Deus. E pela graça somos ministros do Evangelho. Somente pela graça. Todos os dias nos são como o primeiro dia, de temor e tremor, para ser realmente um canal, não dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias ideias, dos nossos próprios conceitos, das nossas filosofias, mas sim da palavra de Deus. É um peso, mas é uma alegria. Pela primeira vez falo na congregação neste ano, certo de que o Senhor tem uma palavra para nós. Neste ano da perseverança. Nesse ano que precisamos aprender, nos aprofundar na lição da perseverança. Amém? Por isso vamos abrir o texto da nossa meditação. Vou fazê-lo por alguns dias, até esgotá-lo. Atos capítulo 2. Versículo 42. Só os que já acharam, digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos ter misericórdia dos irmãos. Queria aproveitar para elogiar a banda, estão muito bonitos. E também o protocolo, né? É assim, temos que estar bonito, começar a ensaiar já o céu. Ou não? Onde teremos aquelas vestes brancas, vestidos de santidade, vestidos de glória, de aceitação eterna diante do Pai. O texto da nossa meditação neste ano é Atos capítulo 2, versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas... Pai eterno, fale conosco hoje, neste dia, e traga-nos a Tua palavra. Abençoa-nos por meio dela. Salva o que o Senhor tiver que salvar. Reaviva os que o Senhor tiver que reavivar. Levante, ergue e fortaleça os que são fracos e precisam, Senhor, de fortalecimento do Teu Espírito. A cada um dá-nos, Senhor, segundo a medida da nossa necessidade. E que possamos, Senhor, ser acrescentados em fé, segundo a medida, Senhor, que nos foi dada em Cristo Jesus. Que a Tua palavra possa, Senhor, trazer em nós essa convicção, essa manifestação da verdade do nosso Cristo, da nossa vida, do nosso caminho em Ti. Fale conosco, Pai eterno. Abençoa-nos com a Tua palavra, no sacrosantíssimo nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, você que pode. Deus em Cristo lhe abençoe. Meus amados, Igreja Santa, comprados com o sangue do Cordeiro, hoje, mais uma vez, visitando Atos capítulo 2, estamos diante das perseveranças.
uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas 4 perseveranças de que eu já falei aqui, hoje vou me cingir na perseverança na palavra, mas as 4 perseveranças é uma mensagem que está aí disponível, inclusive no YouTube, e certamente é uma bênção, né? Que eu também ouvi e é bênção. Dificilmente os pregadores ouvem suas próprias mensagens, né? Você começa a notar erros até gramaticais e isso te irrita. Mas aí falamos das 4 perseveranças, hoje eu quero me cingir na perseverança, na doutrina, no ensino, na palavra de Deus. Amém? Podemos ir a isso nesta manhã? Temos aqui a 4 perseveranças. A palavra, de que vamos tratar hoje, na comunhão, isso porque não existe, né, crente que seja crente que despreza a comunhão com os irmãos. Hoje, por exemplo, existe um grupo chamado os desigrejados. Eles não têm igreja, não têm pastor, né? E eles tendem a se sentir mais santos, né? Mas para mim são os mais fracos, porque eles não sabem lidar com o ajuntamento, né? Não sabem lidar com as diversidades de comportamentos, de temperamentos, não sabem lidar, se calhar, até com a diversidade dos dons dados à igreja para a edificação. Então essas pessoas ferem-se facilmente, perdoam com muita dificuldade e então sentem-se melhor distante. Porque eu acredito que quem seja realmente comprado pelo sangue é parte de uma família, nem se incomoda com as brincadeiras dos irmãos para se afastar da casa do pai. Ou nenhum irmão me pode afastar da casa do pai. Ou não? Eu preciso ter coerência bíblica para entender que aqueles que abandonam a comunhão com os santos, a reunião dos santos, como disse Paulo, como é costume de alguns. Costume de alguns. E Paulo diz, não deixai de vos congregar, como é costume de alguns. Quer dizer que esse costume, de há 2000 anos atrás, ou mais ou menos quase 2000 anos atrás, nos visita até hoje. Amém? Se torna o costume de alguém que não sabe, por exemplo, contemplar um Pedro que pode falhar. Como Paulo repreendeu a Pedro. Um Tomé que só sabe duvidar, por exemplo. Um irmão que só sabe embater. E ali então surgem os crentes mimosos que acham que podem ser crente na casa deles e assistir na live sem necessariamente vir aqui. Está na live? Não vou me envolver muito porque isso e aquilo. Não. Nós perseveramos na comunhão. Eu vou falar disso quando chegar na comunhão. Amém? Vamos pegar pesado com a palavra. Ou não? É a Bíblia Sagrada. Aleluia. Espero que os homens do som estejam no Espírito e me deixem pregar. Amém? O partir do pão nós já conhecemos. A grande referência a isso provavelmente seja a ceia do Senhor, né? E essa ceia se alarga para a comunhão, né, do partir do pão, não só naquele ritual, naquele sacramento, mas também na necessidade de partir o pão, como diz a Bíblia, em Atos também, de casa em casa, né? Eles comiam entre irmãos e tinham tudo em comum. E aí as orações, que são as marcas também da nossa congregação, amém? Porque a casa do meu Pai será chamada casa de oração para todas as nações. Mas hoje eu queria falar da primeira perseverança neste versículo. Embora essa não seja a primeira perseverança de Atos, porque em Atos capítulo 1, versículo 14, nós vemos os discípulos, antes mesmo da recepção do Espírito Santo, a perseverarem na oração e súplicas, né? Eles perseveravam. É como se eu pudesse dizer que a primeira oração, a primeira perseverança antes da recepção do Espírito é a perseverança na oração. Mas a primeira perseverança depois de receber o Espírito é perseverança na palavra. Amém? Porque a palavra tem o poder de conservar. A palavra tem o poder de segurar o que gerou-se. Amém? Então há pessoas que precisam perseverar na oração para buscar, mas precisam perseverar na palavra para se manterem naquilo que eles receberam.
Porque há muita gente que até ora, recebe coisas grandes da parte de Deus, mas não persevera na palavra, na doutrina. E então até o bem que ele recebeu de Deus só lhe faz mal, só lhe traz dificuldades, porque ele não perseverou na doutrina, desviou seus olhos do caminho. Então nós precisamos aprender esses aspectos. Na verdade eu vou ir como quem está a pregar na quinta-feira, amém? Porque há muita gente que falta nos cultos de quinta, então às vezes não aprende doutrina, não aprende, não estuda, então e eu não entendo porque que crentes são capazes de faltar no culto de estudo bíblico. Pelo menos aqui na congregação devia ser proibido, amém? Proibido. As pessoas deviam vir ao culto de estudo bíblico, da palavra. Mesmo cansado, arranja a maneira, mas vem, porque é doutrina. Para depois não falar, não, o pastor não me ensinou nada, eu estou há muito tempo na igreja, mas não conheço o que é justificação, expiação, redenção, não conheço nada sobre a divindade de Cristo, a sua personalidade, a sua eternidade. Não sabe nada disso, mas é da congregação Jesus há 5 anos. Não, o pastor acho que não ensina. Não, ele falta no dia que o pastor ensina. Ou não? Mas Deus lhe dê a graça para então ser um frequentador do estudo do ensino. Quando você tiver passado 3 anos aqui, tens 10 cadernos cheios de estudo bíblico. Amém? Vai lá revisar para aprender, porque quando nós conhecemos a palavra, somos dificilmente enganados pelo maligno. Amém? E nós nos fortalecemos no conhecimento do nosso Pai. Amém. Sabe por que muitos de nós não têm acesso a grandezas que Deus quer manifestar? Porque nós nem conhecemos essas grandezas. Nós não conhecemos, então não temos acesso a elas. Eu, se fizer um depósito de 100 milhões de kwanza numa conta que você não usa, você pode passar fome mesmo com dinheiro. Eu tenho uma conta no BPC, não sei há quanto tempo, desde 2008, não sei se tem o quê? Talvez eu esteja a perder dinheiro. Vai lá que alguém pensou, não, gostei desse nome aqui, vou lhe transferir 100 milhões de kwanzas. Já transferiu em 2010, quando os dólares eram 10 mil. Agora imagina, eu perdi todo esse tempo, às vezes a passar necessidade, a pensar, meu Deus, preciso fazer obra na igreja, não tenho dinheiro. Se calhar tenho dinheiro no BPC, mas não sei nada, nunca mais fui consultar. Aí então são muitos crentes desse jeito. Eles não consultam a palavra, e vivem reclamando de algo que Deus já disponibilizou para eles. Você não sabe o que você tem em sua conta. Você não sabe o que Deus disse acerca de ti. Não tens conhecimento da grandeza, do amor, da misericórdia, do livramento que Deus preparou para a sua vida. Mas vive em reclamação, porque não conheceu, não consultou a conta e o depósito da graça relacionado à sua vida. Então essa é a necessidade que tenho de consultar sempre a palavra para saber o que Deus quer, tem e pode realizar em minha vida. Aleluia. Então a Bíblia começa a dizer que, aqui no versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos? Isso precisa nos levar a fazer uma pergunta. Qual é a doutrina dos apóstolos? Será que os apóstolos têm uma doutrina? Qual doutrina é essa? Qual seria a doutrina dos apóstolos? Aí nós precisamos fazer um estudo antecedente, saber o que eles falaram antes, o que eles ensinaram antes. Antes de Atos 2 tem Atos 1. E nós não vemos em Atos 1 senão a necessidade de repor o lugar de alguém que já não estava no grupo. Nesse caso, Judas, É como se o Espírito Santo não descesse sem que houvesse a necessidade de reparar o altar. Lembram de Elias? Quando então embateu-se contra os profetas de Baal e de Azera, Elias disse que era necessário preparar o altar. E sabe, Elias mandou trazer quantas pedras? 12. E fez o altar com 12 pedras. 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Quando Jesus vem, Jesus começa seu ministério e chama 12 discípulos. Então ele estava a mostrar que aqueles 12 filhos de Israel, que formavam uma nova nação, era apenas a sombra do que seria com a igreja. Então ele chama 12 discípulos. Só que quando Jesus morre e é assunto aos céus, o grupo começa com 11. Não está completo. Precisa se repor o altar. E aí então eles reparam o altar, acrescentam a pedra que estava a faltar e cumprindo-se o dia do Pentecoste. Estavam todos assentados no mesmo lugar.
Então, houve necessidade de reparação. E aqui precisa ficar claro que não há avivamento sem a anterior reparação. Não há avivamento sem haver consertação. Não há avivamento sem haver perdão de pecados. Não há avivamento sem haver renovação de espírito. Então eles renovaram isso. Renovaram e está 12. Olha, estamos completos, o altar está completo. Pode descer fogo do céu. E o fogo desceu. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E então a Bíblia fala que eles, depois desse momento, uma pregação poderosa de Pedro, mais de 3.000 almas convertidas. Então eles começaram a comunidade, a reunião dos santos. E eles ensinavam. E esta era chamada doutrina dos apóstolos. A minha questão seria, o que é que eles ensinaram? Mateus 28, 18 pode nos ensinar. O que é que eles ensinaram? Jesus disse, ide por todo mundo, ensinai a guardar a todos as coisas que eu vos tenho mandado. Noutra palavra, os apóstolos não têm nenhuma outra doutrina que não seja a doutrina de Cristo. Não tem outro ensino senão o ensino de Jesus. Não tem outra palavra senão a palavra de Cristo. Ele mesmo disse, o que eu vos digo em secreto, vocês falai em público. Então eles todos estavam a guardar o ensino de Jesus. Jesus falou aos ouvidos dos apóstolos, mas os apóstolos agora falam aos ouvidos do povo. Havia muita coisa restrita enquanto Jesus ensinava. Nem mesmo os doutores da lei entendiam muito do que Jesus ensinava. Quando Jesus contava uma parábola, Jesus só contava a parábola e ia embora. E todo mundo voltava em casa dizendo que a parábola até bonita, mas não percebemos nada. Aí quando eles iam para o quarto, para casa, eles perguntaram, mestre, também nós não entendemos aquela parábola. Jesus dizia, a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino. Essa parábola significa isso, isso e aquilo. Amados, porque existe um ensino que só são para aqueles que estão dentro. Existe uma doutrina que só é para aqueles que estão dentro. E amados, quando nós olhamos para essas 4 perseveranças, do qual a palavra é a primeira, precisamos ter no nosso espírito que uma igreja que não persevera nisto, ela é mutilada. Essas 4 perseveranças são como 4 patas de um animal. Que se faltar uma, esse animal se desequilibra. Ele é capaz de cair. Você não pode escolher uma, preferir uma e deixar outra. Você não pode preferir, por exemplo, as orações e esquecer a palavra. Elas precisam andar juntas para ser uma igreja poderosa. Por isso, muita igreja não anda quando deveria andar, cocheia. Não voa quando deveria voar, estagna. Porque não perseveramos, por exemplo, na palavra, que é a que vamos tratar hoje. Por que nós precisamos perseverar na palavra? Porque a palavra nos gera. Não há ninguém que é gerado em Cristo senão por meio da palavra. A palavra é semente que gera. Você pode encontrar isso em Tiago capítulo 1, versículo 18. A palavra nos gera. Ele nos gerou por meio da palavra. Amém. Aleluia. Quem foi gerado por cada palavra? Você sabia que a palavra de Deus é que convence e converte o homem? Pelo seu espírito. Amém. Ninguém é convertido, ninguém é convencido, senão por meio da palavra. E a Bíblia diz que Deus aprova e salvar o homem pela loucura da pregação. De outra palavra, Deus podia usar um meio melhor, mas Ele escolheu a pregação para ser o meio pelo qual as pessoas chegam a Deus. Amém. Por isso, eu vim hoje para ouvir a palavra. A palavra em Tessalonicenses 1, 6, ela é poderosa para trazer edificação e santidade. Por isso, quando você lê muito a palavra, você fica cada vez mais longe do pecado. Cada vez mais longe das falhas. Cada vez mais longe do erro. Então você persevera na palavra. Você persevera na santidade. Você persevera na pureza, na certeza de que nada te vai afastar da presença de Deus. Amém. Oh, aleluia. Sabe por que o diabo não quer que você conheça a palavra? Porque ele sabe que o dia que você conhecer a palavra, ele vai ter dificuldade de te derrubar. Isso é muito importante eu repetir. Às vezes as pessoas pensam que, e nota que as pessoas dão muito ênfase à oração, quando é para lutar com o diabo. Não é a oração a arma para lutar contra o diabo. Não é. É a palavra.
Só que quando você olha para as nossas igrejas hoje, é campanhas de oração para lutar com o diabo. Só que com o diabo não se luta com oração. Jesus foi no deserto para orar, mas quando surgiu o diabo usou a palavra. Porque oração eu falo com... E então, campanha disso, 27 dias para isso, 20 dias para quebrar isso, 28 dias para quebrar aquilo. Não quebra nada. Não quebra nada. Porque a arma que vence o diabo é a palavra. Por isso, pastor, eu quero vencer o diabo. Leia, memoriza, guarda. E quando ele vir, lhe diga, está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Oh, aleluia. E se cumprirá o que diz a palavra. Submetei-vos a Deus. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Oh, quem pode crer nisso, diga amém. A oração é para falar com Deus. A oração é para lidar com Deus. Eu não oro ao diabo, eu oro a Deus. Mas quem é te dizer isso se você não viesse ao culto da palavra? Eu imagino Jesus no monte, numa igreja de hoje. Está amarrado Satanás. Quebra. Rebabababa. Manda que essa pedra se torne em pão. Shaba. Yeah. Him. Devil. Go. Não estou a falar go. Manda que essa pedra se torne em pão. Está amarrado o inimigo. Não é está amarrado. Manda que essa pedra se torne em pão. Oh, aleluia. Mas eu tenho um caminho, eu tenho uma resposta, eu conheço uma palavra, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu acho que Deus poderia sentir ciúme, se eu fosse Deus sentia ciúme, que as pessoas oram tanto ao diabo, que Deus começa a pensar, mas eu vos dei a oração para falar comigo, e vocês gastam hora a falar com o cão. Não, nós estamos cheios de uma igreja doente. Mas não será aqui. A palavra produz fé para a salvação. Olha, vou lhes dizer, há muita gente que vem à igreja por nominação. Ele é cristão nominal. Não é cristão real. Ele está na igreja, cultua, mas ainda não foi salvo. A regeneração ainda não lhe alcançou. Mas a palavra que ele ouve todos os dias pode produzir nele fé para salvação. Como Simão, o mágico que já andava com Pedro, mas ainda não era salvo. Mas a palavra pode produzir fé para a salvação, como meu pai que desde pequeno me levava no ombro para a escola bíblica dominical, aprendi todas as histórias desde Abraão até as histórias de Malaquias, sabia tudo para responder nas provas da escola bíblica dominical, mas só foi aos 14 anos que a palavra produziu em mim fé para a salvação. Por isso eu oro todos os dias, quando eu oro pela igreja e digo, Senhor, permita que aquele irmão que se calhar canta no coral, mas ainda não foi regenerado, alcance a regeneração. Aquele que vem nos cultos todos, mas ainda não foi regenerado, alcance a regeneração. E quem produz isso? A palavra produz fé para a salvação. Quem também não vem no culto de estudo bíblico não sabe o que é regeneração. Regeneração é uma operação do Espírito no homem, que ele transforma de velho para novo homem, que mata a velha natureza para nascer nova. Ele se torna nova criatura, não mais um ser natural, mas um ser espiritual. A regeneração te impede ou te anula como herança ou a herança de Adão e nasce a do novo Adão em Cristo Jesus. Por isso o homem regenerado até pode falhar, mas não tem prazer no erro. O homem não regenerado até pode cultuar, mas não tem prazer na pregação. Sabe o que acontece com o não regenerado? Ele se esforça para vir. Por isso a igreja que mais bate, onde divertem. Não é onde advertem. Ele não quer ouvir advertimento, ele só quer divertimento.
Oba, oba, porque isso mexe com a carne. Pula, pula, pula. Dança, fanda na ió. Levanta. Nós também gostamos de fandar, né? Aí vai. Mas ele só sente prazer nisso. Quando chega o momento da palavra, tem sono. Quando chega no momento do louvor, não quer. Quando é para aprender, não tem prazer na comida do papá. Não tem prazer na palavra. Está te faltando regeneração. O Espírito Santo precisa te regenerar. Mas a palavra produz fé para a salvação. Quando você ouve, ela começa a produzir fé em ti. Como em Romanos capítulo 1, versículo 16. A palavra é poderosa para produzir esta fé. Amados, nós precisamos nos apegar à palavra. Aleluia. Agora a pergunta é, estou sempre aí com o caminho do estudo antes de eu entrar para aquilo que nos é habitual. Preste atenção, como é que eu preciso ouvir a palavra? Com diligência, com cuidado. Eu preciso ouvir a palavra com apontamento. Amém? Eu preciso ouvir a palavra com certeza de que Deus quer me revelar algo. Provérbios 8:34 fala sobre essa diligência, esse prazer com que se ouve a palavra. Nós precisamos ouvir a palavra com preparação. Eu não venho à igreja apenas, eu venho preparado para ouvir o que Deus tem para o meu espírito, para a minha vida. Eu ouço a palavra com oração, porque a oração esclarece. Salmos 119, a Bíblia fala no versículo 18 que, Senhor, eu quero ter prazer na tua lei. Davi está a orar e está dizendo, eu preciso ter prazer na tua lei. Você precisa ouvir a palavra com oração. Em Hebreus 4:2, você precisa ouvir a palavra com fé. De que essa palavra é para a minha vida. E ela produzirá o efeito e o fruto pelo qual Deus projetou essa palavra para a minha vida. Eu ouço a palavra com fé. Eu preciso ouvir com amor. Eu preciso ouvir com aridez. Lembram da parábola da semeadura? Ou das sementes? Ou do semeador? O semeador saiu a lançar sua semente. Nota que a semente é única, é mesma. É a palavra. Mas caiu no caminho, pássaros comeram. Não perseverou na palavra. Caiu nos pedregais, cresceu, mas não teve raiz, morreu. Não perseverou na palavra. A outra caiu numa terra que tinha raiz, mas quando cresceu encontrou espinho e sufocou. Não perseverou na palavra, morreu. Mas outra caiu na terra boa, terra fértil, uma terra que estava junto a um rio, a um ribeiro de águas. E essa árvore produziu frutos. Se eu disser que a palavra é água, então eu sou a árvore plantada junto à palavra. Eu vou dar fruto na estação própria. Eu estou tão perto do rio da palavra que nada vai me secar. Oh, aleluia. Muita gente morre porque é a árvore do caminho. A palavra lhe cai no caminho. Os irmãos precisam entender essa parábola claramente. Quem sabe de lavra entende o que acontece, por exemplo, com as lavras. As tias das lavras, dependendo da técnica, todas têm caminho. Dizem que aqui nos quimbundos fazem parte uma área de 2 metros por 2, depois outra 2 por 2. Noutra lava fazem um alinhamento. Aqui tem planta e aqui tem um espaço. Aquele espaço é que se chama caminho. Não se planta nada. Entre um espaço plantado e o outro tem caminho. As primeiras vezes que eu li esse texto, eu pensava que caminho mesmo caiu no caminho. Esse semeador não seria inteligente, só mesmo de propósito lançar no caminho. Não era esse o desejo. É que tem um espaço. Aquele espaço se torna caminho para o semeador passar. Enquanto ela tira as sementes para o local de crescimento. Então ele passa por caminho. O caminho não tem só esse propósito. O caminho também tem o propósito de fazer passar a água na irrigação. Você pode despejar água aqui, a água segue o caminho e vai para todos os lados. Só que o caminho, quanto mais água recebe, mais duro fica, porque quando você põe água, depois põe o pé, ele fica mais endurecido. Então o caminho é tão duro que a semente, quando cai, não penetra, não entra, não vai. Porque a água e os pés tornam esse caminho endurecido. Assim são as pessoas que, mesmo estando na igreja, eles andam recebendo água da palavra, mas as pisaduras do mundo, então ele fica endurecido. Ele ouve a palavra e nada penetra nele. Ele não compreende nada. Quando sai, Satanás já rouba. Porque no momento ele está na igreja, no outro momento já está no ajuntamento do mundo. Ele ouviu a palavra, ouviu o conselho dos irmãos, mas depois ouviu o conselho das colegas do serviço, e ela não recebe a palavra, e Satanás facilmente rouba o evangelho dela.
ela não persevera na palavra, não persevera no ensino. Por quê? Porque a mesma fluidez que ela ouve a palavra é a mesma com que ela ouve os conselhos do mundo. Mas ninguém vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso, se você quer crescer, feche os teus ouvidos para coisas que não são a palavra de Deus. Deixe as companhias que não vão produzir palavra. Nós te falamos aqui, seja submissa ao seu marido, aí vai ouvir, meu marido, eu lhe ouvi, aquele maluco, aquele cão, não quer, eu não lhe ouço, não sei o que, naquele dia fiz isso. Por quê? Você está ouvindo duas palavras. Pastor pregou uma coisa e a tua pastora do bairro pregou outra. E você vive naquela dureza e nada penetra no teu espírito. Você tem duas palavras. Aí vem outro grupo que também não persevera. Ela até deixa penetrar a palavra. Ela ouve com muita alegria. Ela diz, revelação, pastor, palavra boa, culto maravilhoso. A semente cresce. Mas quando vai entrando, encontra pedras embaixo. Amém. Encontra dificuldades. Nos primeiros problemas começa a perder a fé. Começa a se desviar, não persevera na palavra por causa das lutas, por causa dos problemas. E amados, é incrível como Satanás é estratega. É mesmo nos dias que você quer se aprofundar na palavra, que ele também aprofunda os problemas. Satanás é craque. Amado, e não ignorem Satanás. Ele cortou o cabelo de Sansão. Furou seus olhos. Não acusem só Dalila. Ela foi apenas uma agente, a KGB do inimigo para fazer isso. Vocês percebem? É Satanás por detrás de todas as tragédias humanas. Motiva os pedófilos, motiva os abortistas, motiva Satanás. É o maquinista por detrás de todas as operações malignas que vão contra a vontade de Deus. Aí então quando você começa a se aprofundar, Satanás também aprofunda nas lutas. E muita gente, porque não permanece, não persevera na palavra, cai. Aí veio um outro grupo, que o problema veio, não se desviou. A luta veio, aumentou na oração. É crente. Ficamos alegres, até já começamos a lhe meter na liderança. Já começa a trabalhar. E ele vai, vida espiritual. Olha, quando faleceu alguém da minha família, permaneci firme. Passou uma luta, perdeu o emprego, passou fome, crente. Mas a vida começou a correr bem. Se desviou. Espinhos da vida, a Bíblia fala, Jesus chama os cuidados da vida. Cuidado demais contigo mesmo. Atenção demais contigo mesmo. Não, agora não tomo chá. Se não for leite, não tomo. Pão simples, não. Eu morar aqui nesse bairro, não. Vizinhos, não. Você tem que me chamar ministro. A cristandade começa a desaparecer. Os espinhos começam a matar a fé. Começa a subir na cabeça dessa pessoa endinheirada os cuidados da vida. E Satanás aumenta, fala nos demônios dele que tem dinheiro, manda mais massa. E ele começa a chamar esse dinheiro bênção. E todo mundo sabe que essa bênção é arrogância. Essa bênção é ignorância. Isso que ele chama de bênção é desvio dos caminhos da piedade. Então os espinhos são os cuidados da vida que sufocam. Por isso, quando Deus te abençoa, não deixa que a bênção seja maior que o abençoador, que a dádiva seja maior que o doador. Onde o dom é maior que o doador, o dom para. Guarde isso. Onde o dom é maior que o doador, o dom morre. Por isso, nessa igreja, a profecia não vai valer mais do que aquele que dá. Curas não vai valer mais do que aquele que dá. Bênção não vai valer mais do que aquele que dá. E então tem um outro grupo, os que perseveram na palavra. Eles não caíram sobre o caminho, é terra boa. Ele fica junto ao ribeiro das águas. Ele é árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Quando vem vento, ele inclina, mas volta no lugar. Quando vem problema, ele resiste. Quando Deus lhe dá bênção, ele mesmo também partilha com os irmãos. Ele é sempre humilde. Deixa eu pegar a referência de humilde. Para não pegar na igreja, vou ainda pegar mesmo no mundo, né? A pessoa aqui, se chegar presidente, vai meter aqui escolta de tudo.
Mas você vai lá ver um Rebelo de Sousa, não sei se é cristão. O presidente lá de Portugal. Um senhor, filho alheio, hein? Filho alheio. Está na fila de ir comprar pão. Já é mais velho, não aceita que lhe dão prioridade. Amado, teatro não dura tanto tempo assim. Não pode ser teatro, é caráter. Ele não deixa que os cuidados da vida lhe afetam. Não precisou fazer muita campanha, sentou na casa dele e ganhou a eleição. Não precisou mentir ninguém, ganhou a eleição, porque existe algo que penetra profundo na alma, e quando você está diante dos ribeiros da humildade, da simplicidade, da palavra, você dá fruto. Oh, amém, 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 amém. A Bíblia fala algo dessa árvore. Essa árvore não tem sempre fruto, mas tem sempre folha. Isso é profundo, não sei para vocês. A Bíblia diz assim, cujas folhas não caem. As folhas não caem, mas dá seu fruto na estação própria. Não tem sempre fruto, só tem sempre folha. E para você entender isso, tem que vir no Evangelho. O que é folha? Folha é o que aparenta, folha é o que aparece. Eu não tenho sempre fruto, mas tenho sempre alegria. Não tenho sempre dinheiro, mas tenho sempre paz. Não tenho... O meu caráter continua a ser bom, independentemente da situação. A minha imagem não muda. Estou sempre verde, estou sempre fresco, estou sempre alegre, estou sempre em paz, estou sempre em Cristo. Eu dou uma... Mas pastor, mas eu estou sempre crente, estou sempre no culto, mas fruto é na estação própria. É na estação própria, é na estação própria. Ah não, mas eu quero já, ainda está aí na primavera, espero o inverno, espero o verão. O fruto vai vir na estação própria. A mangueira não é menos mangueira só porque não deu manga. Já sou mangueira, e não é manga que faz a mangueira, é a mangueira que faz a manga. E tenho certeza que o fruto da minha caminhada com Deus chegará. Oh, aleluia! A mangueira nasce mangueira. Não dá manga, é mangueira. Essa coisa pequena que é mangueira. Vai levar quantos anos? 3, 4. É mangueira. No ano que ele não dá manga, é mangueira. No outro ano, quando não tem manga, é mangueira. Ainda só está da sombra, não está da manga, é mangueira. E oxalá que você dê sempre sombra. Porque há pessoas que não precisam só comer tua manga, precisam do teu amparo, do teu cuidado, da tua experiência, da tua... Eu não tenho dinheiro, mas sei falar dele. Ah, mas pastor, não tem como me dar dinheiro, mas tenho que dar conselho. Tenho. Ainda não tenho fruto, mas tenho sombra. Quer ficar debaixo da minha sombra? Aleluia. As folhas não caem. As folhas não caem. O caráter não cai. A aparência não cai. Ele se aparta da aparência do mal. Foge do erro. A folha está sempre lá. E vão dizer, mas toda hora ir na igreja. Toda hora crente. Está sempre a permanecer firme. Não está a ver nada. Não está a ver nada. Eu estou crente. Estou firme. Minha idade está avançando, mas não estou me atirando no ímpio. Estou à espera do meu crente. Ah, mas toda hora essa folha fazendo alguma coisa. Espera. O fruto é na estação própria. O dia que Deus disse à árvore para aparecer, também lhe disse produza. Então eu sou um produtor. E não me julga por causa do produto. Sou produtor. Mesmo sem ainda o produto. Essa é a convicção de quem está na palavra. A Bíblia é o livro de homens que perseveraram na palavra. Independentemente das tentações, das lutas que passaram. Vou falar de alguns. Lembra de Jó? Amado. Jó não tinha mais nada para perseverar, senão na palavra. No ensino. Na doutrina. Alguns de vocês estão a passar por luta e tribulações. A Bíblia diz, se alegrem quando passar por tribulações. Sabendo que quando passares por tribulações, vocês terão produzido perseverança, porque
A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então, eu quero ter esperança. Tem ainda experiência. Então eu quero ter experiência. Tenha perseverança. Mas eu quero ter perseverança, então tenha tribulações. Então você não pode só falar mal da tribulação. Porque onde a tribulação te leva é algo que outros estão à procura. Há pessoas que não têm esperança porque não tiveram experiência. Então você não pode me julgar pela tribulação que eu estou a passar. É que Deus permitiu a tribulação porque Ele sabe que eu, quando for atribulado, vou perseverar. Quando eu perseverar, vou ter experiência das lutas e dos problemas. E tendo experiência, vou ter esperança, certo de que Deus, em seu amor, me sustentará. Então Jó perdeu tudo, mas perseverou. Mas Jó perseverou por quê? Ele explicou na mulher dele. Disse, mas você, até agora perseverar nesse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse, como uma louca falas. Então Ele nos deu. Gostaste? Agora tirou. Quer lhe abandonar? Estás a falar como louca, mulher. Mas olha a mulher que ela estava a dizer que era louca. Também era uma mulher que já tinha perseverado. Porque perdeu 2 filhos, não falou nada. Só começou a falar quando viu a perder o marido. Jó disse algo tremendo que repetir não cansa. Eu sei. Eu sei. Não, eu sei. Eu sei. Amados, há pessoas que estão a falar contigo baseado no que eles estão a ver. Só que eu vou lhe responder baseado no que eu estou a ver. Eu tenho uma visão não daqui. Eu tenho uma visão dali. Por isso eu não ando por vista. Eu ando por fé. Estás a olhar para a minha casa de aluguel? Eu estou a olhar para um Deus que não paga aluguel e tem poder para me dar casa própria apenas no estalar de dedo. Eu sei. Eu sei. E amados, infelizmente, nós temos nos últimos anos a preparar uma igreja que não sabe. Minha filha Eloy, igreja que não sabe. A igreja de hoje é muito sentimental, aliança. Ele sentiu o Espírito. Sentiu uma presença aqui. Eu sou pentecostal e eu gosto de sentir. Mas quando eu sinto, eu sei. Porque o que sei é que define o que eu sinto. Então ele sente muito. No dia que ele sente que Deus lhe ama, Deus está aqui. No dia que sente que Deus lhe abandonou, Deus não está. Deus me abandonou. As coisas não estão bem. As coisas pioraram. O marido foi embora. A mulher não quer mais. Os filhos. Deus me abandonou. Jó não. Jó amaldiçoou o dia dele. Amaldiçoou tudo à volta dele. Disse, mas Deus não amaldiçoa. Não. E outra coisa que a igreja de hoje criou muito é culpabilizar o diabo em tudo. O nome do diabo no livro de Jó só surge na conversa com Deus, nunca na boca de Jó. Então criamos uma igreja com o inimigo para lá tirar sempre pedra. Se você vai em Meca, lá tem um sítio onde sempre tem que atirar pedra. E nós criamos a imagem de um diabo, mais diabo que o diabo, que ele fica ali, então tem que lhe atirar sempre pedra para acusar de tudo. E Jó, o que ele estava a viver, era o diabo mesmo que provocou. Mas Jó nunca lhe mencionou. Eu acho que o diabo ficou chateado, hein? Eu que te aleijei, não fala de mim. Te feri, não me menciona. Fala só meu nome um pouco, Jó. Me refere só para me ganhar fama no livro. Jó nunca falou. Sabe como é que Jó falou? Deus deu, Deus tirou. Deus deu, Deus tirou. Deus deu, Deus tirou. Para Jó, Deus não é menos Deus quando tirou. Ele é tão Deus a tirar e é tão Deus a dar. Só que esse conhecimento, Madame Madalena, esse conhecimento é que faz a pessoa ter esperança. Porque quando eu sei que Deus que deu é que tirou, então eu tenho convicção de que dar e tirar é verbo dele. Então se ele deu, é algo dele, e ele tira, é algo dele. Então eu sei que o verbo dele dar ainda pode funcionar mais uma vez. Porque se ele me deu uma vez e depois tirou, ele pode me dar outra vez. Então eu não tenho problemas com o diabo, eu tenho problemas com quem me permitiu viver tudo que eu estou a viver.
Então, Deus me deste e tiraste. Como tiraste também podes dar. E lhe devolveu 2 vezes mais. Uma igreja baseada na palavra conhece Deus. Sabe que diabo nunca nos toca se Deus não permitir. Como é que seguiam pessoas que só sentem? Sentir. E o que Jó estava a sentir? Muita dor, ou não? Dor no coração e na alma. 10 filhos, imagina você criar 10 filhos. Eu até imaginei essas coisas, não. Cada pessoa mesmo com a aprovação dele. Deus não... É o que a Bíblia fala, irmã Aliança. Ele não deixa nos tentar para ele do que podemos suportar. Mas com a tentação também dará escape. Jó é um homem que eu gostaria de conhecer um dia e dizer assim, mano, você é terrível. E mais profundo ainda é que Jó não leu o livro de Jó. A pergunta é, ele ganhou tanta fé como? Nunca leu ninguém que passou sofrimento como ele. Mas a fé do Espírito... E nós que lemos o livro de Jó, só nos dá um toque a Jó. Ei! Vou mandar um pé. Sentir! Minha fé não se baseia no sentir. É no saber. Por isso, quem sabe a palavra resiste a Satanás. Amém? Não seguir pelo que você sente. Porque um dia vai sentir boas de coisas. A vida humana é vida de sentir. Não, estou a sentir uma paixão por ela. Morreste. Senti uma atração muito profunda pelo meu colega. Caíste. Nós não somos proibidos de sentir. Só somos instruídos a saber. O que eu sinto passa pelo que eu sei. O que eu sinto é farelo. O que eu sei é peneira. Se o que eu sinto não é conforme o que eu sei prevalece sobre o que eu sinto. Eu me sinto desprezada, mas o que eu sei é que Deus não me desprezou. Então esse desprezo é só mesmo sentir. O que eu sinto é que uma moça bonita de andar abionceado, corpo burgos, surge e me faz um olhar, eu sinto algo. Só que eu sei que sou casado com Stella. Então o que eu sinto não pode valer mais do que eu sei. Mas o que eu sei tem que matar o que eu sinto. Infelizmente há pessoas que seguiam muito pelo que sentem, por isso vivem no erro, na falha e no pecado, dão lugar às paixões da sua própria carne, não militam contra o erro, porque senti. E infelizmente muita gente mudou a palavra de Deus no sentimento. Estou a sentir no meu espírito. Já virou profecia esse tipo de falar. Senti mesmo te falar. Senti que esse marido estás com ele não é teu. Senti. E sentiste o quê? Está na palavra. Senti que tens que me dar esse carro, Anderson. Estou a sentir. É, meu filho? Hã? Capacete, senti mesmo, o 7 da perfeição, eu conectei. Tem muito a ver comigo. Hã? Mas há pessoas que seguiam pelo que sentem. Senti. Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Jesus na cruz sentiu o abandono. Eli, lama sabatani. E ele gritou, mas enfim disse, Pai, a ti entrego o meu espírito. Porque o que ele sentiu não era maior do que ele sabia. O Pai estava à espera dele para o honrar. Oh, aleluia! Eu não me guio pelo que sinto, mas pelo que sei. Quem hoje, a partir de hoje, não vai seguir pelo que sente? Lá fora, estão muito silenciosos. Igreja Pentecostal. Deixa eu ainda falar que a igreja Pentecostal é. Amém. Eu acho que aqui tem pessoas que sentem muito, né? Ou que sabe? Aleluia! Amém. Essa igreja sente ou sabe? Sabe. Nós precisamos conhecer a palavra. O que é que sabemos sobre o nosso Deus? O que é que conhecemos sobre o nosso Redentor? Toda a relação da vida cristã só é poderosa à medida em que nós sabemos a palavra. Só. Se nós nos guiarmos pelo que sentimos, Satanás vai nos derrotar. Ele vai nos derrubar. Mas se nos guiarmos pelo que sabemos na palavra, então nós vamos vencer.
O que você está a sentir? Estou a sentir que a minha vida não anda bem. Não sinta, saiba. O que você sabe? Que tens um bom pastor e nada te faltará. Isso vale mais do que você sente. Mas o que eu sinto? Eu sinto que o Espírito Santo não está sobre mim. O que você sabe? Que o Espírito Santo é dado aos que pedem, aos que creem. Então eu vou buscá-lo. Amado, quando nós nos guiamos pelo que nós sentimos, nós seremos enganados por Satanás. Porque ele vai manipular nossos sentimentos. Ele vai criar circunstâncias para que possamos ser arrastados pelo que sentimos. Mas quando nós conhecemos a palavra, respondemos como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Não eu sinto, eu sei. Nunca mais te guies pelo que sentes, mas pelo que sabes. E quando sentires, transfira o sentir na peneira do saber. Só deixe ficar o que passar no filtro da palavra. Aleluia. Aí Satanás leva Jesus, né? O Espírito Santo primeiramente leva Jesus ao deserto. E é interessante que o Espírito Santo é que levou Jesus ao deserto. Amém? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Aí vem o diabo com pão. Deserto fala de fome, deserto fala de problema, deserto fala de lutas. Agora imagina, o Espírito Santo está te levando ao deserto para ser tentado. E o diabo vem com pão, com proposta de pão. Me façam entender algo, amados. Se um espírito te leva na fome e outro te traz comida, qual é o Espírito de Deus? Hã? É o que te trouxe pão? É aí que Satanás mexe e ludibria muita gente com ofertas que não tem nada a ver com Deus. Só que nesse texto em Mateus 4, o Espírito é que leva no deserto e Satanás é que traz o pão. Por isso nem todo pão é comida. Você está a orar, o marido não está a vir e o diabo está a te trazer um moço bem alto, bonito. Com uma palavra, você é o amor da minha vida. Mas eu não gosto da igreja. Só gosto de você. E aí, irmã também. Ah, senti. Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Eu sei, segundo a Bíblia, que eu não me junto a jugo desigual. Eu sei. Vocês conseguem perceber o que eu falo? Isso é perseverança na palavra. Jesus tinha fome, tinha necessidade de pão. E Satanás surgiu com pão. Manda que essa pedra se torne em pão. Jesus respondeu, não sou de pão vivo o homem. Aí Satanás tenta outra. Já que fome não deu, tentou gula, ganância. Lhe levou no monte alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Amado, Satanás é estratega. Ele sabe que nós muitas vezes queremos coisas boas, grandes. Cidades inteiras do mundo serão tua possessão. Vou te dar tudo isso. Basta só dobrar o joelho. Nota, o que o Pai daria a Cristo, levaria ele na cruz. Seria pregado. Ele gritaria. O que o diabo está a oferecer é apenas algo simples. Dobra só o joelho. Vais ter. Parece que com Deus é muito difícil. O diabo é muito fácil. Ele vai me dar reinos todos, só me ajoelhar mesmo, só me ajoelhar, mais nada, mais nada. Mas toda oferta do diabo é apenas uma distração para perderes aquilo que Deus tem para te dar. Nenhuma oferta do diabo é tão grande que se compara ao que Deus tem para te revelar. Ele prometeu a Jesus reinos da terra, mas Jesus negou e o Pai lhe deu todo o domínio no céu, na terra e debaixo da terra. Satanás só ofereceu terra. Deus deu a Jesus céu, terra, até o próprio inferno. Vou exagerar. O diabo queria dar a Jesus só a terra. O Pai lhe deu o céu, casa dele, lhe deu a terra, nossa casa, e lhe deu o inferno, casa do diabo. Até a casa do diabo. Toma, Jesus, agora... E Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, quando eu falo em nome de Jesus com o céu, a resposta vem. Quando eu falo em nome de Jesus na terra, a conversão vem.
Quando falo o nome de Jesus no inferno, os demônios vão. Jesus tem a chave dos céus e da terra e debaixo da terra. Essa é a garantia de que eu vou no céu, porque Jesus tem chave, vai abrir para eu entrar. Essa é a garantia de que na terra vou vencer, porque Jesus tem as chaves da terra e Ele vai me dar vitória e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Oh, Ele tem a chave do inferno. Essa é a garantia que eu tenho de que eu não vou entrar lá, porque Ele vai trancar. Ele me deu salvação eterna. Persevera. A última coisa que o diabo mostra a Jesus é uma tentação muito perigosa. Satanás pegou na Bíblia e citou as Escrituras. Sabe onde é que Jesus foi levado pelo diabo? Ao pináculo do templo. Lhe foi mostrado, né, o chão e ele disse: lança daqui até ao chão, porque está escrito. Igreja, ouve. Quando você responde muito, está escrito, e tua fixação é com a palavra, só tens um perigo. O perigo do está escrito. Quando o diabo deu conta que coisas externas não desviam Jesus, lhe tentou com as coisas internas. Quando o diabo dá conta que as coisas do mundo não te desviam, ele te tenta com as coisas da igreja. Só que ele manipula. Disse: está escrito, aos teus anjos dará ordem para não tropeçar na pedra. É ali que muita gente até fugiu do mundo, odeia o mundo, mas vem se perder mesmo na igreja. E o diabo hoje criou igrejas para confundir a igreja. Igrejas que barganham com Deus, que tentam a Deus. Você nunca ouviu pessoas a falar? Ainda falou um queniano agora, um cantor: se Deus não me deu Lamborghini, vou deixar de cantar para Deus. É uma igreja onde lhe disseram: lança daqui até o chão e aos teus anjos dará ordem para que te segurem. Só que o versículo bíblico em Salmos não promete se atirar. Ele diz: se tropeçares em alguma, tropeçar não é vontade própria, é calhou. Panquei numa pedra, quase caiu, os anjos me guardam. Agora, se atirar é tentar a Deus. Então o que acontece é que o diabo, quando der conta que tua fixação é com a palavra, ali ele pode colocar a palavra para te desviar. É ali que você vê muita gente erudita, com conhecimento da palavra, mas profundamente desviado. Porque quando o diabo deu conta, a fixação dele com o que está escrito, então manipulou o que está escrito para ele se desviar. E o que é que eu faço quando acontece isso, pastor? Responda: também está escrito. Quando te tentarem com a palavra, não desvia da palavra, permanece na palavra. Não responde com filosofia, com coaching, responde com a palavra. Também está escrito. Ah não, está escrito que Salomão tinha muitas mulheres. Também está escrito que cada homem tem a sua mulher. E que o Salomão falou não é prescrição, é descrição. Às vezes você lê descrição e entende prescrição. Você sabe o que é prescrição, né? Quando você vai no médico, te dão uma receita. Aquilo é prescri, quer dizer, é receita, é para você tomar. Descrição não, descrição é um conto, aconteceu com outra pessoa, não é teu. Salomão é que fez isso, também pagou por aquilo, é descrição. Eu não me guio por descrição, eu me guio por prescrição. Amém? O que tem que ser normativo. Enfim, queria dizer que a perseverança não é apenas um mandamento bíblico, é uma promessa. O próprio Deus vai te preservar. Amém. O próprio Deus vai te preservar. Ele é que te persevera até ao fim. E você tem que perseverar até ao fim. Diga comigo: Deus vai me guardar. Ele vai me segurar. Quando meus pés fraquejarem, meu Deus vai me segurar. Quando eu me cansar, Ele vai me amparar. Em João 6,39 diz assim a palavra: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Que eu ressuscite.
Só vou ler esse texto para a tua esperança. Diz a Bíblia também em Romanos 5, 9 e 10. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A Bíblia está dizendo assim, quando nós éramos inimigos, Deus já nos resgatou. Agora que somos amigos, muito mais. Se no dia que éramos inimigos, Ele foi nos buscar. E agora que somos amigos, Ele vai nos agarrar firme. Amados, não conheço nenhuma mãe que deita filho dele no chão e lhe abandona. Nós temos um pai melhor que os pais da terra. Um pai melhor do que as mães da terra. E a Bíblia diz, ainda que as mães abandonem os filhos, eu jamais me esquecerei de vós. Amém. Por isso, quando você estiver a lutar e a perseverar numa luta, pensa sempre que Deus também está do outro lado a te perseverar. Amém, a te segurar. A dizer, não para, não vai, não vai. Quero dizer aos mais moços, e pode se estender para todos, seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês vão passar por ameaça de perigo, de serem lançados na fornalha, mas nós perseveramos na palavra. Vamos dizer, nós temos uma doutrina, nós temos um ensino, nós vamos ser lançados na fornalha e nosso Deus vai nos livrar. Mas se Ele nos livrar, nós também não vamos adorar outros deuses. Seja como Daniel, prefira a cova dos leões do que a desobediência à palavra. Prefira morrer solteira do que pecar contra o Senhor. Honra o teu Criador, honra quem te chamou, honra quem te comprou. Se você estiver desmoralizado, se anima hoje. Teu valor não é circunstância, é eterno. Fale com Deus. Fale com Deus baseado em Oséias 2:19 a 20. Diz, desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. A ligação que Deus tem contigo é eterna. Então somente persevera nele. Persevera nele. La cromeneharia sote promenehere vaspat. Conheça a palavra. Conheça a Bíblia. Conheça o Novo Testamento. Conheça os depósitos da graça disponibilizados para a tua vida. Me camanto meneheria só. Me lobo se te plama na harabas. Mana compra menehe sote meneherabas patanam. Ele é Deus que te segura. Ele não vai te desamparar. Segure na mão de Deus e vai. Não tema, segue adiante. Não perca a fé, irmão. Não perca a palavra. Está difícil, mas continua. Está duro, mas persevera. Está difícil, mas avança. Vai adiante, filho. Vai adiante, filha. Não pare. Conheça profundamente a palavra. Vamos adorar, glorificar o nome daquele que é, e daquele que era, e daquele que há de vir.